Certo, pessoal? Fazendo um overview rapidamente aí. Então a gente fez o que? Né? Analisou esse gráfico, né? Esse gráfico aqui, né? Em relação ao que? Né? A classe de rendimento mensal, né? Que seria o salário mínimo aí. Certo? Com o que? Né? Com pessoas de 10 anos ou mais de idade aqui. Né? Nós temos o total, né? Que seria de 4.141.696. E temos, né? Analisar, justificar, né, essa tabela, né, de acordo com essas alternativas aqui. Né, o número de pessoas que ganham mais de 5 salários mínimos é inferior a 8% do total de pessoas. Então a gente fez o quê? Né, o número de pessoas que ganham mais de 5 salários mínimos é inferior a 8%. Então a gente aplicou a fórmula de porcentagem, né, que é P igual ao que? O Pzinho. O Pzinho é o que? É o número referente ao total, certo? Vezes quem? Isso, exatamente isso, 100, para indicar o que? Né? 100%, nosso dividido aqui pelo T, né? Ou pelo N, né? O número total, certo? Total referente, né? A esse número, a esses dados analisados aí. Tranquilo? Então, aqui aplicando nessa formulinha, a gente vai ter que porcentagem, né? Vai ser o que? Né? O Bzinho, né? Qual que é? 5 salários mínimos é inferior a 8%, certo? Então, que ganham mais de 5 salários mínimos, então aqui a gente tem o que, né? Ganho mais de 5 salários mínimos, então eu tenho essa classe, né? Essa classe e essa classe aqui. Então ele está dizendo o número de pessoas, então ele quer saber o que? É o somatório, né? Tanto de homens como de mulheres, certo? Então a gente vai pegar o que? Vai somar os totais aqui de 186 mil, né? Mais este valor, certo? Dividido aí por quem? Né? Pelo valor total. O que é esse valor total? Né? O nosso 4 milhões, né? 41.696. Então ele vai me dar aí 7,33%. Então é verdadeiro, certo? É inferior a 8% aí. Aí também vemos a letra B, que ela diz o que é razão entre mulheres e homens, né? Então a gente fez a razão de mulheres até um salário mínimo, né, que deu o somatório aqui, né, de mulheres até, né, um salário mínimo, que vai ser, né, aqui ganham esta classe, né, mais essa classe aqui, certo? Então o somatório de mulheres vai ser esse, né, mais esse, vai totalizar este valor dividido aí pelo homem, né? Então o homem vai ser o somatório esse mais esse daqui, dividido isso aqui. Então eu tenho essa relação, essa razão de 1,5, né? E o outro vai ser o quê? Vai dar 0,52. Então a posição é verdadeira aí. A outra pergunta, né, nos diz o quê? Mais de 60% das pessoas, né, sem rendimento são mulheres. Então a gente vai pegar o quê? Né? Mesma coisa, utilizando a formulinha, né, o P, né, que é a porcentagem, né, o Pzinho, que é o número referente a esse dado, né, o somatório desse dado, certo? Vezes que é exatamente isso, 100%, para dar um índice de porcentagem, dividido pelo total, né, o total referente ao que? Ao dado que a gente está analisando. Então aqui vai ser o que? Né? A nossa porcentagem vai ser o nosso P. O que é o nosso P? É o número de dado referente aqui, ó, número referente a esse dado, né, esse somatório, é 996.308. Dividido aí pelo total. O que é o total referente, né, ao pessoal de 100 rendimentos aí? É o total o quê? De 1.501.1999. Então nos dá o quê? Uma porcentagem de 66,33%. Então essa porcentagem, né, é mais de 60%, é verdadeiro, que deu 66,33%. Então 66,33% de quem? De 1.501.999 vai ser equivalente ao quê? A 996.308 aí, certo? Então é basicamente isso, tranquilo, né? Como vocês estão vendo que aqui, né, podemos chamar de frequência absoluta, né? A gente pega a frequência absoluta, divide, né, pelo número total, né? A gente encontra a frequência relativa, e a frequência relativa a gente multiplica, né, por 100 aí, que a gente tem, né, a porcentagem.
porcentagem corretamente. Tranquilo? Então, vamos, né, seguir aí. Aí a gente tem a letra D, né, que faltou. Mais da metade das pessoas não possui rendimento ou ganham até um salário mínimo. Então, primeira coisa, a gente tem que pegar o quê? Os que não tem rendimento nenhum, então um total ali de 1.501.999. E também pegar o quê? O nosso B, então separando em duas partes aí. E o B será o quê? Até um salário mínimo, que vai ser o quê? Não é isso? Não possui rendimentos, ou ganham até um salário mínimo. Então, até um salário mínimo, a gente vai fazer aí esse somatório aqui dessas classes aqui, que vai ser, esse valor, mais esse valor. Certo? Então, vai ser esse mais esse, totalizando isso. Certo? Então, por último, a gente precisa fazer o quê? O somatório, de A mais B, para a gente ver se essa alternativa está correta ou não aí. Então, mais de metade das pessoas não possuem rendimento ou ganham até um salário mínimo verdadeiro, certo? Então, um somatório, de quem não tem rendimento, mais quem, pessoal até que ganham até um salário mínimo. Então, vai ser totalizando aí 2.409.312 dividido aí pelo total, certo? Quem que é o total? O total nosso é 4.141.996. Então, totalizando o que? 58,2%. Então, o que? Mais da metade das pessoas não possuem rendimento ou ganha até um salário mínimo. Verdadeiro, porque se metade é o que? 50%. Então, ele ficou o quê? 58,2%. Então, ele está acima da metade aí. Beleza, então vamos seguir, aprofundar um pouco mais agora com a parte de distribuição de frequência. O que seriam essas distribuições aí de frequência? Certo? Então, a distribuição de frequência é o tipo de tabela mais importante para a estatística descritiva. Certo? Então, lembrando, estatística descritiva, o que facilita a análise dos dados, certo? O que está dentro da estatística descritiva também, nosso desvio padrão, média, tudo bem? Tranquilo? E é o que? É um arranjo de valores que uma ou mais variáveis tomem uma amostra. Cada entrada na tabela contém a frequência ou a contagem de ocorrências de valores dentro de um grupo ou intervalo específico. Deste modo, a tabela resume a distribuição dos valores da amostra. Tranquilo? Então, e o número de observações ou repetições de um determinado dado em uma amostra é uma sua frequência absoluta. Então, quando a gente vai falar em números, essas observações ou repetições daqueles dados, é chamado aí novamente de frequência absoluta. Então, aqui, o que são dados brutos? Dados brutos são aqueles valores a que se chegou pela simples coleta, sem qualquer preocupação quanto à sua ordenação. Então, dados brutos é quando você pega e começa a pegar dados aleatoriamente, sem ter essa ordenação desses valores obtidos. Certo? Então, um exemplo aqui, a gente tem essa tabela de consumo mensal de energia elétrica, por 50 usuários particulares aí. Certo? Então, dados é quilowatt-horas. Tranquilo? Então, aqui a gente tem, fez um levantamento, e observamos que aqui retiramos essa amostra. Tranquilo? Então, aqui eles realizou essa coleta e não se preocuparam em ordenar esses valores. Certo? Então, isso aí são dados brutos, que são aqueles que chegam pela simples coleta, sem qualquer preocupação, vai colocando e por isso vai. Beleza? Então, como pode ser observado, as cifras estão dispostas de forma desordenada. O que está desordenado? Desculpa. 58, eu tenho aqui 90, 66, 50, 9. Não tem uma ordenação. O que é essa ordenação? Manter
esses dados, essas coletas, né, de maneira crescente, ou seja, de maneira decrescente aí. Então, razão isso, pouca informação se consegue obter inspecionando os dados anotados, né? Mesmo uma informação tão simples como a de saber, né, os consumos máximo e o mínimo requer um certo exame dos dados da tabela. Então, qual que é o intuito de ordenar, pessoal? O intuito de ordenar, né, para a gente observar e conseguir analisar melhor essa tabela, então, identificando quem que é o consumo máximo, né, e o consumo mínimo aí. Então, com isso, né, a gente tem que saber o que é o rol. O rol, né, é essa classificação dos dados que proporciona algumas vantagens concretas com relação à sua forma original, certo? É possível visualizar de forma ampla as variações de consumo, né, os valores extremos são percebidos de imediato. Então, apesar do rol proporcionar ao analista mais informações e com menos esforço, né, de concentração do que os dados brutos aí. Ainda assim, persiste o que? O problema de análise ter que se basear mais, né, nas 50 observações aí. Então, o problema, né, se agravará, né, quando o número de dados for muito grande. Certo? Então, basicamente, o que é o rol? O rol é a maneira de se organizar, né, essa coleta de dados aí. Então, aqui a gente tem, aqui, né, através do rol, vamos fazer essa organização. Então, aconselhável, né, a gente, né, trabalha muito com o quê? Na hora de fazer, né, ordenar corretamente, né, utilizar, né, o rol, sempre crescente, certo? Então, a gente pega do menor, né, para o maior. Então, aqui a gente tem do menor, né, a gente vai crescendo até chegar, né, no último dado coletado aí. E a gente consegue observar, né, de imediato, né, quem que é o meu consumo mínimo, né, e quem que é o meu consumo máximo aí. Certo? As distribuições de frequência também, pessoal, eles são divididos o quê? Em dois tipos. Né? Quem que são esses dois tipos? Então, o primeiro, né, a gente tem o tipo A, né, o discreta, chamado, né, e o tipo B, chamado o quê? De contínuo. Né? O que é um método contínuo? Que a gente falou, né, que tem uma variação desse intervalo, né, que pode ter, né, um acúmulo, né, conforme ao período, tranquilo. Então, o que são, né, do tipo aí A ou discreta? Normalmente usamos esse tipo de distribuição quando não há um número muito grande de valores distintos da variável. Então, vamos lá. Para a gente utilizar, né, esse tipo A ou discreta, né, onde a gente não tem um número muito grande de valores distintos, né, da variável, certo? E é uma tabela com duas colunas básicas aí, que é o nosso XI, que representa os valores distintos da variável, certo? Né, os valores únicos, e FI, que indica que é o número de repetições, né, que o nosso FI, como vimos, é a nossa frequência, né, absoluta aí, certo? Então, um exemplo, né? O professor anotou as notas de matemática de uma classe, né, de 30 alunos, obtendo os seguintes dados brutos, certo? Então, quando a gente fala em dados brutos, não temos, né, ainda não estão organizados aí. Certo? Então, aqui nós temos os dados brutos, né, a gente não tem essa ordenação nenhuma, então, através do rol, né, a gente vai fazer essa ordenação. Né, lembrando, né, vamos optar o quê? Por fazer, né, essa organização, né, pelo método crescente aí. Então, fazendo a distribuição de frequência discreta, certo? Onde a gente não tem muita variação, né? Voltando aqui, a gente não tem um número muito grande de valores distintos, né, da nossa variável aí. Certo? Então aqui temos na nossa tabela, né, fazendo a distribuição de frequência aí para essas notas. Então a gente vai, através do rol, a gente vai organizar de maneira crescente, certo? Então aqui temos os nossos dados brutos, e aqui a gente organizando, né, de maneira crescente, certo? Então a gente vai ficar por aqui, a gente volta para terminar essa tabela e identificar, né, um pouco mais ela aí. Um
grande abraço, até a próxima.